Agora nós vamos falar sobre alimentos e nutrientes. A gente às vezes confunde uma coisa com a outra, o que é bem comum de acontecer, mas é importante saber o que é uma coisa e o que é outra. Então, o alimento é algo que a gente come, é algo que a gente pega, põe no prato, põe na xícara, põe na panela e ingere. O nutriente é o conteúdo daquele alimento que a gente vai absorver. Então, muitas vezes a gente vê alguém falando assim: ah, porque eu preciso, porque eu coloco proteína no café da manhã. Proteína do que a gente está falando, né? Que alimento que a gente vai colocar para colocar a proteína? Então, normalmente é um alimento que está associado a ter uma carga proteica maior, mas este alimento ele traz outras coisas, outros macronutrientes, outros micronutrientes também, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então tem vídeo aqui para vocês assistirem, aonde eu já assim coloquei esse conceito de glicose e de carboidrato e de pão e de pizza, tá? Então eu vou mostrar uma tela e vai ficar mais claro. Então veja só, aqui tem a fotinho do morango, aí tem esse amarelinho que é o metabolismo e o verdinho é o nutriente. O nutriente eu vou chamar de carboidrato, eu vou chamar de proteína, vou chamar de gordura, eu vou chamar de vitamina C, eu vou chamar de caroteno, de ferro, de cálcio, de biotina, eu vou chamar dessas coisas. Esses são os nutrientes. O morango, o que ele tem? Ele vai ter carboidratos em predominância, um pouquinho de gordura, um tiquinho de gordura, pouca proteína, bastante fibra, que é mais um nutriente ali que eu acabei não citando, vai ter licopeno, que é um carotenoide. Então, quando eu consumo um morango, eu estou consumindo um alimento que eu vou mastigar, o meu estômago vai preparar com seus sucos específicos e ali no meu intestino eu vou começar a absorver cada componente que está ali. Alguns eu não vou absorver, por exemplo, as fibras são carboidratos que eu não digiro, que ela tem várias funções, tem vídeo aqui pra gente falar sobre fibras, né, especificamente de fibras. Então, eu vou começar a absorver esses nutrientes e alguns vão ficar ali no intestino para seguir fazer as suas funções, como faz a glicose que chega no sangue, o aminoácido que chega no sangue. E aí eu falei dos nutrientes, né? Falei, por exemplo, do carboidrato, que é um nutriente, um macronutriente, assim como as proteínas e as gorduras, mas eu ainda tenho uma fração menorzinha disso, desses 3 macronutrientes, por exemplo. A menor fração de um carboidrato é a glicose. A menor fração de uma proteína é o aminoácido. E a menor parte de uma gordura é o ácido graxo e o glicerol. Então eu vou absorver estes elementos e não vou absorver na forma de carboidrato, eu vou absorver na forma de glicose, de frutose, de galactose, que são unidades pequenas. De novo, tem vídeo aqui também falando especificamente da estrutura desses macronutrientes, que é importante a gente saber. Como a gente vai estar falando nesse vídeo, né? A gente não falar, eu vou comer proteína. Eu vou comer um feijão que tem uma grande parte de proteína, mas o maior nutriente presente numa leguminosa, por exemplo, não é a proteína, é o carboidrato. E a gente associa o feijão, o grão de bico, o tofu como proteína, tá? Então eu queria que ficasse bem claro quando a gente está falando de alimento e quando a gente está falando de nutriente. Existem coisas num alimento que talvez a gente ainda nem saiba que existe. A gente chama isso de matriz alimentar. Dentro de, por exemplo, do morango, eu vou ter compostos ali que a ciência ainda nem descobriu.
eu vou ter interações dentro dessa estrutura chamada morango, desse tecido que compõe esta planta, né, este fruto, esta fruta, que a gente ainda não descobriu. Que a gente está descobrindo tudo aos poucos, a natureza é muito vasta. E a interação que esses compostos presentes em determinado alimento têm dentro do alimento é diferente de quando a gente isola determinado componente e toma na forma de cápsula. Por exemplo, quando a gente fala vou tomar cápsula de cúrcuma, da curcumina, né? Ou da própria cúrcuma. É diferente quando eu tenho, por exemplo, a raiz da cúrcuma e aí eu ralo ou pico ou espero ela desidratar e depois faço virar um pozinho. A estrutura que eu vou receber ali é diferente de eu isolar a curcumina, que é o ponto ali que hoje a gente consome da cúrcuma, né? Vamos comer a cúrcuma porque tem curcumina, que é um fitoquímico aí, vamos dizer, que faz super bem para o nosso corpo, tá? Mesma coisa do caroteno, vou pegar o caroteno presente na cenoura, na abóbora, nos alimentos alaranjados de forma geral ou nas folhas verdes escuras. Vou pegar o caroteno, que é um super antioxidante, e vou colocar numa cápsula e vou tomar. Ele não vai ter o mesmo efeito se eu consumir o alimento ou o caroteno, né, o carotenoide contido no alimento. Os efeitos são diferentes, não é que não vai ter efeito, é que o efeito é diferente. Então esse vídeo aqui é para esclarecer essa diferença de alimento e de nutriente. Para a hora que você for compor os seus pratos, fazer as suas compras, você considerar o alimento como um todo. A hora que eu for montar, por exemplo, o meu café da manhã, eu considerar este café da manhã tem quais nutrientes presentes aqui? É um café da manhã que tem bastante fibra, que tem bastante vitaminas do complexo B, que tem ali, vamos supor, estou comendo gergelim. Eu tenho gorduras boas, eu tenho bastante cálcio, eu tenho ferro, eu tenho zinco, né? Claro que a gente não come pensando desse jeito. Esse é o papel nosso, né, meu, dos nutricionistas, de calcular ou de passar para vocês qual é o conteúdo do alimento para que você tenha a melhor ingestão possível de todos os macro e micronutrientes, tá bom? Então, os macro, para ficar bem assim didático, carboidratos, proteínas e gorduras, os micros, as vitaminas e os minerais, aí eu ainda tenho a fibra e tenho todos os fitoquímicos aí, as antocianinas, os carotenoides, enfim, as catequinas, todos eles que vão contribuir para que todo o processo de metabolismo, que é a parte do meio, né, a parte que pega e transforma o alimento em nutriente, e que permite que os meus tecidos aproveitem isso da melhor forma possível.